quais são os protocolos de avaliação na aba, né, na análise do comportamento aplicada? Bom, nós temos vários protocolos de avaliação, tá? Então, chegar um pouquinho para cá, para a gente poder trabalhar aqui. Nós temos vários protocolos de avaliação, tá? Esses protocolos de avaliação, que geralmente eles são alguns voltados para um tipo de comportamento específico, tá? Como, por exemplo, eu tenho alguns protocolos de avaliação, então o que esse protocolo de avaliação vai fazer? Ele vai avaliar uma série de habilidades e vai me mostrar se esse aluno faz ou não, se ele executa ou se ele não executa. Alguns vão dar pontuações. Então, ele vai fazer aí esse nível de detalhamento de comportamentos. Alguns vão ser muito, muito voltados para habilidades de comportamento verbal, como, por exemplo, o VibMap, a ABLES. Então, olha aqui, ó, eu coloquei para vocês aqui, ó. Então, o VibMap que é uma avaliação de comportamento verbal, que avalia aí uma série de comportamentos voltado para comportamento verbal, voltado para aspectos relacionados à linguagem, que influenciam a linguagem ou são influenciados por ela. E aí, eu não vou entrar muito dentro aqui do VibMap, tá? Mas eu vou trazer com nível de detalhamento maior a ABLES, né? A ABLES-R, que é um protocolo de avaliação que ele vai avaliar, ele vai medir 544 habilidades em 25 áreas do desenvolvimento. Por que eu não vou entrar com tanto a fundo no VibMap? Primeiro que a gente tem vários vídeos lá no canal do YouTube falando sobre o VibMap, né? Então isso já tá lá, tá gratuito, tá pronto para que vocês possam acessar, vocês já têm essa informação lá. E o segundo ponto é que eu acho o VibMap, embora seja a avaliação que eu mais utilizo, eu acho o VibMap um pouco mais complexo quando a gente está falando de pessoas que não são da área da análise do comportamento. E eu vejo a ABLES mais simples de ser aplicada, de ser conduzida e de ser compreendida. Tá? Então, por isso que ambas, elas avaliam as mesmas habilidades, praticamente as mesmas habilidades. A ABLES, ela, vamos dizer que ela traz um nível de detalhamento maior. Então, ela divide uma habilidade maior em mais pedaços do que o VibMap. Então, essa seria, assim, a diferença mais marcante. Mas elas avaliam praticamente as mesmas habilidades, tá certo? Mas, como eu disse para vocês, eu acho a ABLES mais simples para as pessoas que não são da área, tá? Então, o que acontece? Quais são essas áreas que a ABLES, ela avalia? Por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Eu não vou ensinar vocês aqui a aplicar a ABLES, eu não vou dar a ABLES no treinamento. Não faz parte desse treinamento, não seria possível que eu fizesse isso, né? O que eu faço em treinamentos muito maiores, ensinando protocolos de avaliação, não seria possível aqui nesse treinamento. Mas eu estou trazendo isso para você para que vocês possam ter noções do que é importante observar na criança de vocês. No que é importante que vocês comecem a ter um olhar diferenciado. Tá? Então, por isso que eu estou aí trazendo aí para vocês. Tá? Bom, vamos lá. Então, vamos lá. Bom, as primeiras habilidades básicas de linguagem. Então, olha aqui, ó, a ABLES,
ela avalia, né, habilidades básicas de linguagem. Uma das áreas que ela avalia são as habilidades básicas de linguagem. E dentro das habilidades básicas de linguagem, ela avalia esses pontos. E dentro de cada um desses pontos aqui, ela avalia diversos comportamentos ligados a essa grande área. Então, poderia dizer que aqui eu tenho uma grande área, que são as habilidades básicas de linguagem, e eu tenho sub-grandes áreas, que seriam essas áreas que estão aqui para vocês, que vocês estão vendo. E dentro de cada uma delas, eu tenho sub-áreas, eu tenho diversos comportamentos que são importantes para que eu possa ter cooperação e efetividade de reforço, por exemplo. Então, cooperação e efetividade de reforço é um dos itens avaliados. Performance visual, linguagem receptiva, que é a minha capacidade de entender aquilo que está sendo dito. Imitação motora, imitação vocal. Né? A imitação motora, eu vou tratar de muitos aqui desses itens na próxima apresentação, mas eu vou dar uma geral em cada um. A imitação motora é justamente aquela capacidade de eu fazer o seguinte pedido. Se eu fizer um movimento como minha mão na cabeça e eu pedir para a criança fazer igual, ela consegue fazer igual. Se eu bater palma e pedir para a criança faz igual, essa é a capacidade de imitação. Vocês precisam diferenciar a imitação da linguagem receptiva. Porque a imitação, ela é quando eu faço determinado movimento, pode ser um movimento motor fino ou grosso, mas eu não falo aquilo que eu estou fazendo, eu só quero que ela me imite. Então, se eu falar, se eu bater palma e pedir, faz igual, faz assim, eu estou fazendo imitação. Agora, se eu pegar e falar assim, bate palma, mão na cabeça, mão no joelho, aí já não é mais imitação, aí já é linguagem receptiva. É essa capacidade de eu entender, de eu compreender aquilo que está sendo dito e executar uma determinada ação que me está sendo pedida, tá? A imitação vocal é eu falar um som, sua vez, e a criança falar, ou eu falar uma palavra, bola, e a criança falar, bola. Então, seria essa imitação vocal. A habilidade da criança pedir, né? Os pedidos. Bom, os pedidos, como a gente falou na última aula, é uma habilidade extremamente importante, né? A criança, qualquer pessoa, não só a criança, precisa aprender a pedir aquilo que quer, seja algo que deseja, ou seja, pedir uma informação de alguma coisa, ou seja, pedir para que algum estímulo aversivo seja retirado. Então, tudo isso é uma habilidade muito importante e uma habilidade que evita, muitas vezes, muitos problemas de comportamento. Depois, a habilidade de nomeação. É muito importante que a criança, que qualquer pessoa, eu falo aqui criança, tá, gente? Mas qualquer pessoa, que ela tenha uma boa capacidade de nomear as coisas, de dar nome aos itens. Se eu sinto um cheiro de um bolo, e eu pego e falo assim, é um bolo, eu não tô pedindo bolo, mas eu tô sentindo o cheiro do bolo e eu nomeei bolo. Eu vi alguma coisa, eu vi um avião, eu vi um carro, eu vi um ônibus e eu pego e nomeio aquilo. Isso é muito importante para a formação do meu vocabulário, para que eu possa engajar posteriormente em conversas com as pessoas, eu preciso ter um bom vocabulário. Pense vocês, quando vocês não sabem uma língua, se você não fala inglês, se você não fala chinês, mandarim, francês, para que você possa conversar com as pessoas numa língua estrangeira, o que você vai precisar aprender?
vai precisar aprender vocabulário. Da mesma forma é com as nossas crianças com atraso no desenvolvimento. Elas precisam aprender e ter uma riqueza muito grande de vocabulários. Só vocês olharem para uma criança de desenvolvimento típico, o quanto que essa criança sabe, né, de nomeação, de palavras, de nome das coisas. Então, essa é uma habilidade muito importante para o desenvolvimento. Intraverbal, o que é o intraverbal? É a capacidade que eu tenho de conversar, de responder a perguntas, de engajar numa conversa, né? O intraverbal é, diante de um estímulo verbal, eu tenho uma resposta verbal. Então, se eu perguntar qual é o seu nome, quantos anos você tem, isso é um intraverbal. Um intraverbal mais simples que as crianças geralmente começam é o quê? Completar músicas. Então, se eu falar borboletinha, taná, a criança continua cozinha, fazendo chocolate. Então, as crianças já começam a engatar intraverbal já desde muito cedo, muito, por exemplo, nessas questões relacionadas a completar as músicas. Vocalização espontânea é outra habilidade muito importante avaliada, né? Justamente fazer barulhos, sons, né? Os bebês já não começam desde muito cedo a fazer sonzinhos, brincar com os sons, então isso é muito importante. Sintaxe e gramática, o uso de preposições, de advérbios, de adjetivos, né? À medida que a linguagem das crianças elas vão evoluindo, o vocabulário delas vai evoluindo e entra as questões de sintaxe e gramática, falar as coisas no plural, falar as coisas corretamente, o uso de preposição, adjetivo, advérbio, tudo isso. Brincar e lazer são habilidades muito importantes, a criança precisa aprender a brincar, ela precisa aprender como se entreter, né? Como brincar com determinadas coisas. Se eu tenho uma criança que ela não sabe brincar, ela não sabe usar os brinquedos, ela muito provavelmente ela vai engajar em muitas estereotipias, né? O que são as estereotipias? Movimentos autoestimulatórios, porque ela não sabe outra forma de ocupar o seu tempo, ela não descobriu outras fontes de prazer, onde ela possa ter muitas vezes o mesmo prazer que ela tem quando ela está engajando em um movimento autoestimulatório. Então, isso é muito importante que ela aprenda, né? O que acontece com as crianças de desenvolvimento típico desse brincar muito natural, não ocorre com os nossos meninos e meninas de desenvolvimento atípico, né? Outro ponto muito importante avaliado é a instrução em grupo. A instrução em grupo, ela vai ser muito importante na escola, quando a professora ou quando mesmo um amigo der uma instrução, der algum comando em grupo e essa criança siga junto com a turma ou esse adolescente siga junto com a turma, porque ele entende que ele faz parte daquele grupo e se aquela instrução está sendo dada, também ela é dada para ele precisa cumprir. Então, essa é uma habilidade muito importante, né? Seguir a rotina de sala de aula é uma habilidade muito importante dentro da escola e ter respostas generalizadas, ou seja, eu ensino alguma habilidade em ambiente natural, e eu vejo que aquela habilidade ela é generalizada para diversos ambientes, com diversas pessoas, tá certo? Então, essa é outra subhabilidade dentro aqui das habilidades básicas de linguagem. Além das habilidades básicas de linguagem, nós temos as habilidades acadêmicas, que são avaliadas dentro da ABLS, que são as habilidades de leitura, as habilidades de matemática, as habilidades ligadas à escrita e as habilidades de soletrar palavras, né? Então, também são avaliadas dentro da ABLS. Dentro outro grande grupo são as habilidades de autoajuda, que são as habilidades que vão levar uma vida mais independente e mais autônoma. São habilidades de se vestir, habilidades de se alimentar sozinho, de higiene, habilidades de ir ao banheiro. Então, todas essas habilidades também são avaliadas dentro da ABLS.
Depois nós temos as habilidades motoras especificamente, motoras grossas e motoras finas. Então, toda essa avaliação é feita. Então, eu tenho essas 4 grandes áreas aqui dentro dessa avaliação, que é a ABLS. O que acontece? Eu tenho outros protocolos de avaliação. Então, eu citei para vocês que eu tenho o ViViMap, eu citei para vocês a ABLS, e tratei com nível de detalhamento todas as áreas que a ABLS avalia. E aqui eu tenho também a AFOS, que é a avaliação as habilidades a avaliação de habilidade de vida funcional, né? O que é essa AFOS? A AFOS, ela avalia um total de 1.972 habilidades, que são voltadas para o quê? Para autoajuda. São voltadas com o foco de eu ensinar comportamentos para essa pessoa que levem a ela a uma vida mais independente e autônoma, né? Então, é muito importante que a gente faça o levantamento dessas habilidades de vida funcional, pensando em independência e autonomia. Talvez hoje, se seu filho está com 3, com 4, com 5 anos, você não dê tanta importância para isso. Mas à medida que ele crescer, que ele tiver com 9, com 10, com 12 anos, hoje, o que é considerado bonitinho, você dá banho nele, você veste a roupa, já vai ser uma coisa que está fora do padrão, já vai ser uma coisa que muitas vezes vai causar até que você evite de ir a certos lugares, e até mesmo até mesmo a própria criança, né? Então, é importante que você tenha muita clareza, não se esqueça dessas habilidades e não tenha um foco excessivo nas habilidades acadêmicas, e que você lembre também das habilidades de vida funcional, lembrando de independência e autonomia. Então, a AFOS, o que acontece? Quais são as grandes áreas, né, que ela avalia? Algumas habilidades que são básicas, algumas habilidades em casa, específicas para o ambiente de casa, algumas habilidades que são específicas para participação na comunidade, para a vida, né, em sociedade, pegar um ônibus, algumas coisas relacionadas a transporte público, porque aqui, mais uma vez, eu estou falando já de pessoas mais velhas, né? Até adultos aqui. Então, aqui, essa é uma avaliação que ela é feita a partir dos 2 anos de idade até a vida adulta. Então, algumas coisas eles não vão se aplicar dependendo da idade que você estiver avaliando, né? Habilidades específicas da escola, né? Nós temos um livro só para avaliar coisas da escola. Então, quais são os comportamentos esperados dentro do ambiente escolar? Habilidades vocacionais voltadas para colocação dessas pessoas no mercado de trabalho, pensando sempre aqui, gente, independência e autonomia. E as pessoas com atraso no desenvolvimento, elas precisam trabalhar, elas precisam ter uma vida aí respeitando as suas limitações, respeitando as suas capacidades, mas também não pode ser uma vida de coitadinho, de criança para o resto da vida, ou uma visão infantilizada, né? Habilidades de vida independente. Então, essas são as grandes áreas de avaliação da AFOS, e dentro dessas grandes áreas nós temos diversos comportamentos, tanto que a gente tem esse número aqui de 1.972 habilidades, onde a gente avalia dentro de cada uma aqui dessas áreas diversas sub-habilidades, subcomportamentos. Então, você vai usar a AFOS para as crianças que elas já possuem alguns aspectos de linguagem básicos que foram avaliados, por exemplo, lá dentro da ABLS, ou alunos que precisam aprender a se cuidar. Então, alunos que já são aí mais velhos, né? E eu preciso já pensar em independência e autonomia, certo? Então, aqui, o que acontece? Também pensando em habilidades funcionais, eu tenho outra avaliação que se chama Essential Skills for Living, que também é voltado para habilidades de independência e autonomia. É uma avaliação que eu utilizo menos,
porque é uma avaliação um pouco mais complexa e eu acredito que a AFOS ela cobre muito bem esse tipo de habilidade. Mas eu estou só colocando aqui para dizer para vocês que existe. O que acontece? Existem também protocolos de avaliação que são voltados para a avaliação de habilidades sociais, específicos de habilidades sociais. Um exemplo deles é o Socially Save, que é voltado para justamente fazer esse levantamento de habilidades voltado bem para o social, cumprimentar os outros, ter empatia, prestar atenção quando o outro está falando e uma série de habilidades. Certo? Bom, aqui então as habilidades sociais. Então, nós falamos dos protocolos de avaliação na análise do comportamento.